Você vai ouvir agora uma mensagem. Então pare, pense, não faça nada, preste atenção em cada palavra que o pastor vai falar com você. Nós estamos meditando em Apocalipse capítulo 1. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, os versos 13 a 16. Desde amanhã nós começamos refletindo nesta passagem. Se você não tem Bíblia de papel, se tem no celular, acesse-a. Diz-nos esta palavra, a palavra do Senhor, Apocalipse capítulo 1, versos 13 a 16. E no meio dos candelabros havia alguém semelhante a um ser humano, vestindo uma túnica longa e uma faixa de ouro na altura do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve. Seus olhos eram como uma chama de fogo. Seus pés eram parecidos com metal brilhante, refinado em uma fornalha, e sua voz era como a voz de muitas águas. Na mão direita ele segurava 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Seu rosto brilhava como o sol no seu fulgor. Que o Senhor assim abençoe esta palavra no nosso coração. Porque estamos meditando nesse texto, eu recebi do pastor Azair uma mensagem de um texto que ele traduziu, um folheto que foi publicado em Cuba, que fala sobre a diferença entre você e ele, você e o Cristo, você é o Cristo glorificado. Diz assim: há 20 séculos houve um homem nascido de uma maneira contrária às leis da vida. Viveu em pobreza, não possuía riqueza nem prestígio social. Na infância fez estremecer um rei. Ainda menino confundiu os sábios. Na idade adulta dominou o curso da natureza, caminhando sobre as ondas e acalmando o mar. Nunca teve plantações, nem rede de peixarias, mas pôde preparar uma mesa farta para 5.000 pessoas e ainda ter pão e peixes de sobra. Curou as multidões sem necessidade de medicamentos e não cobrou por seus serviços. Nunca escreveu um livro, mas não existe uma biblioteca grande o suficiente para conter todos os volumes que têm sido escritos sobre ele. Nunca compôs uma música, entretanto continua sendo tema para músicas de todos os compositores do mundo. Nunca fundou um colégio, mas todos os centros educativos postos juntos não podem oferecer a qualidade que seus discípulos tiveram. Nunca dirigiu um exército, nem recrutou um soldado, não disparou uma arma. Entretanto, não há líder que tenha conseguido mais voluntários, os quais, debaixo de suas ordens, e sem necessidade de disparar uma bala, tem feito muitos rebeldes se renderem e entregar suas armas. Ele nunca praticou psiquiatria, e, entretanto, tem curado muito mais corações atribulados que todos os doutores em todas as épocas. Os homens do passado, soberbos estadistas, nasceram e desapareceram. Os homens de ciência e filósofos apareceram e vão embora. Mas o nome deste homem, Jesus, cresce mais e mais. Mesmo que 2.000 anos tenham passado, ele ainda vive. Herodes não pôde matá-lo e a sepultura não pôde retê-lo. Jesus está colocado sob o ponto mais alto da glória celestial. É proclamado por Deus, reconhecido pelos anjos, adorado pelos santos e temido pelos demônios. Ele é o nosso Deus, o Cristo vivo, nosso Senhor e Salvador. Esta mensagem termina falando desse Cristo vivo, esse Cristo glorificado. Nós, pela manhã, já abordamos alguns aspectos. Falamos deste Cristo como o sumo sacerdote, seguindo o texto de Apocalipse, capítulo 1, versos 13 em diante. Falamos sobre a cabeça do Cristo glorificado, depois sobre os olhos do Cristo glorificado, depois sobre os pés desse Cristo glorificado. Abordamos também sobre a voz desse Cristo glorificado e terminamos, ou paramos, falando sobre a mão do Cristo glorificado. E hoje à noite nós damos continuidade, falando agora sobre a boca do Cristo glorificado, conforme está em Apocalipse 1, 16a, que diz: e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes.
É interessante, queridos irmãos, nós olharmos para a palavra de Deus e descobrirmos que esta linguagem que fala de espada de dois gumes, ela aparece também no Velho Testamento. Em Juízes 6:21, Salmo 149:6 e Provérbios 5:4. Há 3 textos que falam da mesma coisa, espada de dois gumes. Parece-nos que João se inspirou naqueles textos para trazer essa descrição do Cristo glorificado, aquele que da boca saía uma espada afiada de dois gumes. Cristo está sempre com essa espada saindo de sua boca. Para quê? Perguntaríamos nós. Em primeiro lugar, para lutar contra os que não se arrependem, conforme acontecia na igreja de Sardes, Apocalipse 2:16. Em segundo lugar, para golpear ou para ferir as nações que desobedecem a orientação, as ordens de Deus. Apocalipse 19:15 fala disso. Depois, para destruir ou matar os exércitos dos reis da terra. Apocalipse 19:21. Os exércitos dos poderosos, mas que não seguem a Jesus, que não se submetem a Ele, todos serão destruídos pelo poder magnífico do Cristo ressurreto. E o Cristo vem para proferir a sentença judicial que não haverá contestação, segundo nós lemos em Isaías 11, verso 4, que eu convido os irmãos a abrirem sua Bíblia para que nós conheçamos mais de perto esse texto. Isaías 11, verso 4. Diz-nos esta palavra: mas julgará os pobres com justiça, e defenderá os humildes da terra sem parcialidade. Ferirá a terra com palavras de juízo, e matará o ímpio com seu sopro. Sim, julgará a terra sem parcialidade. Como é difícil a gente ver isso na justiça que está neste mundo. Há muita gente que está sendo condenada indevidamente, porque não respeitam este princípio que está aqui, de julgar dessa forma como a palavra nos diz, sem parcialidade. Mas o Senhor é este Cristo glorificado que virá para julgar desta forma. Sabemos todos que hoje Ele é o nosso advogado, a Bíblia diz isso, mas Ele virá para julgar. Virá para julgar, sim, porque também a própria palavra, em João 5:27, diz que Ele recebeu a autoridade do Pai para julgar. E é interessante nós notarmos que da boca deste Cristo sai a palavra de juízo, a palavra de julgamento. E a única arma que Cristo tem para condenar nações, reis, poderosos, condenar aqueles que estão no pecado, é a própria palavra. Eu pergunto, você está preparado para a volta de Cristo, para o juízo final, para enfrentar o julgamento? Como está o seu coração? Como está? Você está pronto para partir com o Senhor? Ou você vai ser julgado, condenado e morrer sem Cristo? É bom refletir nisso. Nós falamos então da boca desse Cristo glorificado. A boca com essa espada de dois gumes, que vem para julgar, que vem para destruir o pecado. Agora nós passamos para ver o rosto do Cristo glorificado. Lá em Apocalipse capítulo 1, voltando, nós vemos esta expressão: seu rosto brilhava como o sol no seu fulgor. Verso 16, parte última. É interessante que aqui está ligado a Daniel capítulo 10, verso 6, a mesma ideia. E em Apocalipse mesmo, diz, Apocalipse 10, 1, seu rosto era como o sol. Que coisa maravilhosa, olhar para o rosto de Cristo e ver que era como o sol, brilhando de forma maravilhosa, porque já não era mais o rosto do Cristo maltratado, sofrido, escarnecido, mas o rosto do Cristo cheio de glória que João estava vendo. O rosto que resplandecia, tal como acontecia em Mateus 17:2, quando o mesmo Cristo resplandece,
ou em Atos 6,15, perante homens do seu tempo. O rosto de Cristo brilhava como o sol do meio-dia, sem nuvens. Por isso, entendo que Feliciano Amaral interpretou bem essa visão ao cantar sobre o rosto de Cristo, e talvez você conheça essa melodia, quando no estribilho vai dizer: queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infindo. Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, pois creio num Cristo que é vencedor. Amém, irmãos? Cremos nesse Cristo, esse Cristo que brilha, e Ele mesmo diz: eu sou a luz do mundo. João capítulo 8, verso 12 e 12:35. E é interessante que, como luz do mundo, como nossa luz, Ele resplandece em nossos corações, conforme o ensino de Paulo em 2 Coríntios capítulo 4, verso 6. Ele nos ilumina, também Paulo ensina isso. E aprendemos em Apocalipse que Ele é a lâmpada que ilumina a santa cidade, que lá não vai precisar de nenhuma companhia elétrica, não vai precisar de Ampla, nem de Light, nem de qualquer companhia deste mundo, porque lá na pátria celeste, na santa cidade, a lâmpada principal é o Senhor, é o Cordeiro de Deus, é esse Cristo ressurreto. Sim, para nossa satisfação, ou privilégio nosso, digamos, que Deus nos dá, nós aprendemos na Escritura que os justos resplandecem, refletindo a imagem do sol da justiça. Mateus 13, 43. Aprendemos também que porque nós podemos viver aqui e Deus nos usar dessa forma, aqueles que amam o Senhor, eles brilham como o sol, conforme diz Juízes 5:31. A pergunta que temos neste momento, quando olhamos para esta descrição que João faz, é: diante de tudo isso, será que você está disposto a brilhar como o sol, a brilhar como refletindo a imagem de Cristo, desse Cristo poderoso, desse Cristo ressurreto, desse Cristo glorioso? Diante de tudo que vimos, perguntamos: qual é a sua visão de Jesus hoje? Qual é a sua visão desse Cristo? É a visão do Cristo genérico, conforme diz Eugene Peterson? É a visão do Cristo que ainda está preso nos crucifixos? É a visão naquele Cristo que precisa ser carregado pelos homens? É a visão daquele Cristo que não tem poder para curar? Qual é a visão de Cristo que você tem? João, como nós começamos a estudar, ele naquela ilha de Patmos, no dia do Senhor, ele recebe aquela visão maravilhosa, e é recebida a missão, ele é ordenado a escrever às igrejas, as 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sarde, Filadélfia e Laodiceia, é a escrever e a descrever a respeito deste Cristo glorificado que ele estava contemplando. Que visão maravilhosa, que visão extraordinária agora, poder chegar e ver este Cristo com a sua boca corrigindo as nações, com a sua palavra, a palavra poderosa que saía da boca do Senhor. Já lembrando o estudo que fizemos aqui, por ocasião do Sermão da Montanha, nós então ouvimos o teólogo inglês Charles Spurgeon dizendo: as palavras saíam da boca de Jesus como fogo. E é a mesma ideia aqui. Esse que tem a espada agora de 2 gumes na boca, a sua palavra sai como fogo, destruindo tudo aquilo que está errado. Que visão extraordinária é ter agora um Cristo vivo, ressurreto, glorificado diante da gente, para a gente reconhecer que Ele tem o rosto maravilhoso. Como falamos, não mais o rosto daquele que estava lá desprezado, mas o rosto que brilhava, o rosto que brilha, que nós não temos nem condições, quem sabe, de encarar por causa do nosso pecado. Mas aí está o desafio para mim e para você,
olhando para esse Cristo glorificado, o que vou fazer agora? Se observarmos esta palavra, nós então precisamos todos nos humilhar perante Ele. Quando lemos verso 17, quando o vi, caí a seus pés, como se estivesse morto. A visão que temos de Deus é a visão que leva-nos a nos humilhar perante o Senhor. Não é a visão para que nós nos sintamos maiores do que ninguém. É a visão que vai nos impulsionar a compartilhar o Evangelho. É a visão que vai nos impulsionar a falar de Cristo. Tal como Isaías recebeu aquela visão do Senhor. E agora Deus vai perguntar quem vai cumprir aquela missão que foi dada a Isaías. Quando ele se coloca à disposição de Deus. E aqui nós temos uma circunstância. Ao contemplar esse Cristo glorificado, nós não podemos guardá-lo dentro de nós. Nós queremos que ele seja compartilhado com todos que estão ao nosso redor. Que diferença faz ele de você, de mim? Sim, ele deu sua vida por você, por mim. Ele fez tudo o que tinha que fazer. Agora, qual é a sua resposta? O que você vai dizer para ele? Será que você vai ficar como aqueles rebeldes? Aqueles que não querem ouvir a sua palavra, aqueles que negam a sua pessoa, aqueles que não querem fazer nada para Ele? Perguntamos. É hora de cada um cair aos pés do Cristo glorificado e pedir perdão pelos pecados e se entregar a Ele para que tenha a vida que Ele oferece. E que vida que esse Cristo ressurreto, glorificado, oferece para nós? É a vida abundante, conforme lemos no Evangelho de João. É a vida repleta desse Cristo. E quem tem Cristo no coração pode compartilhá-lo com os outros. Quem tem esse Cristo ressurreto não vai ficar preso às mazelas deste mundo. Vai brilhar como o sol, porque já disse o Senhor, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Se nós pudermos sair daqui e dizer para todos, sim, nós podemos contemplar o rosto de Cristo, contemplar, sim, esse Senhor que fala a nós, e queremos compartilhar esse mesmo Cristo com todas as pessoas. Sim, se olharmos para esse texto, mais uma vez, há lições maravilhosas, recordando para que nós possamos fechar, então, nessa reflexão. Vimos que ele é o sumo sacerdote, vimos que a sua cabeça e seus cabelos eram brancos, o sinal de honra, o sinal de respeito, de reverência. Vimos que seus olhos eram penetrantes e penetram a nossa alma, transformam a nossa alma. Vimos que ele também estava ali segurando na sua mão direita 7 estrelas, a mão que dá símbolo de poder e autoridade. Vimos isso, que da sua boca saía essa espada afiada de 2 gumes. Que coisa maravilhosa, para corrigir, para abençoar, para nos colocar no lugar certo. E aí vemos agora seu rosto brilhando como o sol no seu fulgor. Que o rosto de Cristo possa brilhar na sua vida, que o rosto de Cristo possa brilhar no seu coração, para que você seja feliz e divulgue e proclame esta realidade para os outros. Será que você vai brilhar como Cristo? Será que você vai brilhar como o Senhor? Será que você vai brilhar neste mundo? É bom que você pense nisso e saia daqui pronto a dizer, Senhor, eu quero proclamar o teu nome, eu quero compartilhar do Senhor para com os outros. E quem sabe você entrou aqui e ainda não tem uma experiência com esse Cristo. Esse Cristo vivo, esse Cristo glorificado. Quem sabe você ainda não se entregou a Ele e é hora de você acertar-se com Ele e dizer, eu aqui estou, eu vou cair aos pés dEle, eu vou pedir perdão, eu quero segui-lo nesta noite, eu quero viver para Ele. Que Deus possa completar essa palavra no seu coração e você se redimir e dizer, Senhor, me perdoa. Mas nós que temos o Senhor, que nós saímos daqui prontos a brilhar, brilhar mais uma vez como o sol da justiça, porque o mundo de hoje precisa de nós, irmãos. O mundo de hoje precisa de vocês, precisa
de mim, precisa de todos nós, para que possamos proclamar este Cristo, vivo e ressurreto, que mudou a sua vida, a minha vida, e que quer mudar a vida de muita gente. Que Ele seja glorificado, que Ele seja exaltado, e que o Cristo glorificado esteja no seu coração, na sua vida, para sempre. Amém e amém.